O mundo está cheio de Tyler Durdens, pessoas que sabem exatamente como fazer um mundo melhor, às custas da liberdade alheia. Será que você não abriga em sua mente ideias parecidas? Este é o Visão Libertária. Após 22 anos do seu lançamento, muito já foi dito sobre o filme Clube da Luta, de David Fincher, baseado no livro homônimo de Chuck Palahniuk. Ele continua relevante? Será que ainda há algo a ser falado sobre ele que se encaixe nos dias de hoje? Clube da Luta convida a algumas reflexões interessantes, especialmente nos confusos dias em que estamos vivendo, onde vemos pessoas que se dizem democráticas e liberais ou conservadores e libertários, apoiando ideias e iniciativas que vão contra aquilo que dizem crer. Clube da Luta foi lançado em outubro de 1999, o mesmo ano do primeiro Matrix, sendo que esse último trouxe muita simbologia e psicologia para dentro do universo dos filmes de ação. O filme conta a história de um tal de Jack, que é um indivíduo que tem um colapso nervoso que o leva a um quadro dissociativo, onde a direção de Fincher dá a entender que isso é ocasionado pela pressão que o capitalismo exerce sobre Jack. Existe uma frase no roteiro que diz: "Temos trabalhos que odiamos para comprar coisas de que não precisamos." Essa é a parte fácil que o enredo do filme entrega: identificar o inimigo, sendo que o capitalismo está sempre à mão como vilão e é muito bom para se bater com qualquer coisa. O capitalismo seria o culpado por ter deixado a vida de Jack vazia e tornado tudo muito fácil e sem sentido. Os inteligentinhos de plantão logo viram no filme uma crítica à sociedade de consumo e à sociedade cosmética, baseada na imagem e no fetiche da mercadoria. Talvez não tenham percebido o tom de sátira no filme, pois tudo é muito exagerado e cheio de contradições e paradoxos lançados ao ar para pegar os trouxas que usam até hoje as frases de efeito de Tyler Durden, personagem interpretado por Brad Pitt. Se Clube da Luta é uma sátira ou um filme de ação, não é o nosso interesse aqui. Nosso interesse é dissecar a mente do revolucionário Durden, porque ela contém alguns processos mentais interessantes para serem analisados diante do quadro atual. As falas de Tyler Durden guardam sempre um sentido messiânico. Ele, por exemplo, diz a Jack que eles são uma geração criada por mulheres. Isso significa, dentro da sua ótica revolucionária, uma fraqueza. É também uma crítica velada à emasculação da civilização ocidental, um fato cada vez mais evidente nos dias de hoje. Um pai, em geral, prepara os filhos para a vida. A mãe quer protegê-los dos males do mundo. Nesse caso, o Clube da Luta seria um lugar onde essa geração abre mão desse niilismo passivo para sentir algo, nem que seja a dor de um soco. Nesse caso, sentir a dor de um soco no estômago seria mais saudável do que não sentir absolutamente nada. Dessa forma, o Clube da Luta começa a crescer de um modo inesperado, porque o vazio existencial dessa geração leva cada vez mais pessoas a querer sentir qualquer coisa. Assim, elas descobrem que possuem um sentimento mútuo em relação ao mundo. As pessoas são facilmente seduzidas por pessoas com um discurso como o de Tyler Durden, tal qual mariposas são atraídas pela luz. Nesse ponto, o Clube da Luta vai se tornando uma organização com uma causa, uma ideologia que se torna uma muleta para os outros Jacks ansiosos para sentirem algo em suas vidas. Agora, vamos conectar isso tudo à vida real, com o nosso mundo atual. Não é exatamente isso que ocorreu há pouco tempo no caso da ascensão do Estado Islâmico, que usou a internet e esse mesmo discurso revolucionário para seduzir milhares de jovens no mundo todo para sua causa? Foram inúmeros casos de jovens bem-nascidos na Europa e em outras partes do mundo que largaram tudo para se juntar à causa do ISIS. Por quê? Por causa do niilismo, do vazio existencial e essa vontade de sentir-se parte de alguma coisa relevante. O fato é que o mundo está cheio de Tyler Durdens, e a verdade é que podemos passar facilmente de um niilismo passivo, como o de Jack, para o niilismo reativo de Durden. O niilismo reativo é uma das 4 formas de niilismo, e é um conceito que foi usado pelo filósofo francês Gilles Deleuze, sistematizando o conceito de niilismo criado por Nietzsche. O niilismo reativo é caracterizado principalmente pelo tipo de pessoa que possui uma mente revolucionária,
Para um reativo como Durden, Deus está morto e quem está no seu lugar é a sua vaidade inflada por uma causa justa, e devemos assumir o lugar do divino na tarefa de melhorar o mundo, com regras novas e justas, com justiça e igualdade social, ou seja, engenharia social. Um belo exemplo de niilismo reativo é a ideologia marxista. Em A Ideologia Alemã, Karl Marx prescreve que o mundo sobreviveria ao capitalismo após um curto domínio do governo do proletariado, conforme o próprio diz, abre aspas, caçando pela manhã, pescando à tarde, cuidando do gado à noite e se engajando em crítica literária após o jantar, fecha aspas. Aqui no Brasil, temos dignos representantes desse idealismo romântico e utópico, como Márcia Tiburi. Há alguns anos, ela se expressou numa entrevista nesses termos sobre o tipo de cultura ideal que gostaria de viver no país daqui a 50 anos, segundo ela própria, um delírio utópico positivo. Abre aspas. Democracia radical, ecofeminista, todo mundo vivendo como hippie, sexo livre, com alimentos livres de agrotóxicos, com comunidades se organizando. No extremo da felicidade, a gente voltaria para o paraíso. Todo mundo viveria nu, sem ciúme, sem preconceito, sem posse, sem propriedade privada. Fecha aspas. Tyler Durden quase que se expressa com as mesmas palavras dos dois anteriores sobre o mundo ao qual estava planejando parir. Abre aspas. No mundo que eu vejo, você vai caçar um grande alce nas florestas do Grand Canyon, no Rockefeller Center, vai usar roupas de couro que vão durar a vida inteira, vai escalar as eras na Sears Towers e quando olhar para baixo, vai ver figuras minúsculas, secando charque nas pistas de alguma autoestrada abandonada. Fecha aspas. Ou seja, a mentalidade revolucionária, além de ser um romantismo utópico juvenil, ainda exibe traços marcantes de reacionarismo, porque sempre deseja retornar a um estágio anterior à civilização, onde as coisas seriam mais puras e verdadeiras, como um retorno ao Jardim do Éden. É curioso ver o quanto uma pessoa com ideias que passam por progressistas, na verdade, apoiam o retrocesso. São regressistas. O mesmo se aplica para pessoas no outro extremo, disfarçado de defesa das tradições e do conservadorismo. Estamos vendo exatamente isso agora, na ascensão da perigosa ameaça eurasianista na Europa. A nova falsa luz que está seduzindo muitos e que já possui sua prole degenerada aqui no Brasil, com pessoas que se dizem de direita defendendo com orgulho o Estado russo mafioso de Putin, como se ele representasse a saída para o globalismo e suas iniciativas socializantes. Essas pessoas com profundos sintomas de dissonância cognitiva, como Jack, creem que a Rússia de Putin encarna uma esperança num futuro livre de coisas horríveis como ideologia de gênero e ditaduras de opinião, mas fazem isso sacrificando os ideais e princípios essenciais como justiça e liberdade. Se construímos sobre esses ideais uma ideia distorcida que se tornou o Estado moderno, não significa que eles devem ser descartados porque grupos as usam como desculpas para alcançar poder e hegemonia. Essas continuam sendo boas bases civilizatórias e que devem ser protegidas e ampliadas, e não descartadas para que abracemos uma aventura revolucionária qualquer. O Ocidente realmente vai mal das pernas, mas entregá-lo nas mãos de velhacos pútridos como Putin e seus coleguinhas da FSB mostra o quanto muitos sequer entendem o que realmente defendem. A mentalidade revolucionária do tipo de Tyler Durden é o tipo de mentalidade que se apoia na mentalidade coletivista daqueles que só se sentem relevantes se estiverem em meio a uma boa manada, ou seja, pessoas inseguras e carentes. Esse é o legítimo homem-massa, como diz o autor Ortega y Gasset. Pessoas desse tipo buscam causas para se agarrar como muletas. Pessoas com caráter buscam princípios para nortear suas ações e objetivos. Como o Jack do filme, mate o seu Tyler Durden e assuma de vez as rédeas abandonando ideias messiânicas. Trabalhe com a realidade e não se deixe enganar por gurus narcisistas. Não importa o quanto suas ideias pareçam atraentes. Que nenhum inimigo seja ruim o suficiente para você desejar o aumento da tirania contra quem quer que seja. Se a liberdade que você defende não for um valor absoluto, ainda que limitada por princípios legais, ela imediatamente se tornará algo relativo e manipulável ao gosto dos demagogos. A sociedade livre ocidental
Apostou na chamada democracia e na liberdade, e engendrou o capitalismo de mercado ou economia ampliada, terminologia preferida por Hayek, para que cada um encontre seu caminho de acordo com seus recursos e ferramentas. A mentalidade revolucionária dos Tyler Durden do mundo atual, pelo contrário, aposta no coletivismo, no pensamento de formiga, que significa, por fim, o achatamento do indivíduo e a imbecilização das massas. Uma iniciativa como as criptomoedas, por exemplo, nunca surgiria de uma mente como a de Tyler Durden, uma mente controladora e centralizante, mas só seria possível numa mente imbuída dos princípios da liberdade e da economia ampliada, onde age a mão invisível de Adam Smith, que ordena e regula tudo de acordo com suas próprias regras naturais. A vantagem do livre mercado frente ao socialismo foi justamente deixar que as pessoas vissem a vantagem que ele dava a longo prazo, sem a necessidade de lutar para impô-lo como ideologia. Quando a vantagem de algo é evidente, as pessoas acabarão optando por ela cedo ou tarde. Por isso, a ideia das garantias e liberdades individuais também triunfou, já que representavam uma clara vantagem em relação aos estados totalitários. Se hoje a liberdade é usada como pretexto por plutocratas, volto a dizer, isso não deveria fazer pessoas que se dizem conservadoras ou libertárias desejarem um retrocesso, como a volta de um regime centralizador como o da União Soviética, como única forma de conter o avanço do globalismo socializante. O Ocidente pode ser salvo por pessoas que saibam o valor da liberdade. Nunca foi tão fácil escolher entre algo que encarcera e outro que liberta, algo que faz você pensar com amplitude e outro que te coloca antolhos como uma mula de carga para servir a um senhor. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Aldo Oliveira, revisado por Donda e narrado por Rafael Dufra. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.